Bom, nos últimos anos o Brasil tem enfrentado desafios, né, para alcançar as metas de imunização. Nós sabemos que esse é um quadro que não surge de maneira isolada. Ele vem na esteira, né, de um crescente sentimento de incerteza e desconfiança com relação às vacinas, que foi fomentado muito pelas crises, né, de ordem sanitária, crise política, crise social causada pela pandemia de Covid-19. Então, desde a pandemia que nós temos investigado a situação de desinformação quanto à saúde e vacinas em plataformas digitais. Diante desse contexto, né, neste artigo em particular, nós buscamos aprofundar a análise desse fenômeno, tendo como foco o estudo dos processos de uso, instrumentalização e distorção da ciência, presentes em 1.354 tweets, que abordam a questão da vacina, né, e citam artigos e ou pré-prints nessa discussão. Nós analisamos tweets publicados em português no intervalo de 2 anos, né, que foram os 2 anos de pico da pandemia, janeiro de 2020 a dezembro de 2021, na plataforma que até então era chamada de Twitter, né, e depois passou a ser chamada de X. A coleta foi realizada por meio da combinação de palavras-chave relacionadas às vacinas, como Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, e termos associados à produção científica, como artigo científico, preprint, PubMed e The Lancet. Nós observamos a predominância de artigos científicos, né, no corpus, inclusive artigos publicados em revistas de alto impacto relacionadas à área da saúde, o que mostra, né, que estava ali sendo acionado uma ciência de redes de prestígio, né, mas por outro lado a gente identificou também um alto número de pré-prints, o que se coloca como um aspecto importante, né, nesse estudo, mostrando que há aí um acionamento de uma ciência ainda em construção, que não passou pela validação de pares, né, na discussão sobre vacinas nessa rede social. Nós observamos também que a maioria dos tweets analisados acionou produções científicas a favor das vacinas, mas parte considerável deles instrumentalizou a ciência para a defesa de argumentos contrários à vacinação ou de medicamentos tidos como alternativa à vacina, aqueles que compunham o chamado tratamento precoce. Um outro aspecto interessante que nós observamos no caso é que a maioria dos tweets não distorcia explicitamente os artigos e pré-prints que traziam para debate. Em vez disso, muitos usuários selecionavam apenas partes específicas dos estudos, por exemplo, limitações, ou então pegavam casos raros de eventos adversos que tinha sido estudado em alguma das publicações, ou a análise que alguns estudos tinham feito sobre a redução da eficácia de uma dose com o passar do tempo, e eram estudos que justamente mostravam a necessidade de doses extras, mas tinham seus trechos meticulosamente selecionados, de maneira que se ignorava as conclusões gerais, para gerar uma ideia de que a eficácia da vacina não era assim tão boa, ou a sua segurança não estava tão comprovada. Além disso, observamos que a ampla maioria dos tweets valida as publicações científicas trazidas ao debate. Então, não há uma negação da ciência, diferente do que foi encontrado em outros estudos, né? Diferente daquilo que se imagina quando se fala em grupos de crítica às vacinas. A gente imagina que eles sejam negacionistas da ciência. Então, a rejeição às vacinas não está necessariamente associada a atitudes anticientíficas gerais. Esse processo envolve, né, essa descrença em instituições epistêmicas, né, como a mídia, e também problemas inerentes ao acesso direto a descobertas ainda em fase de consolidação, né, talvez pela falta de letramento científico para compreender que a ciência opera não de uma maneira linear, mas através de processos de reiteração, confirmação, reverificação constante, né? Então, isso reforça a importância do monitoramento, né, desses processos de uso, de instrumentalização, de acionamento da ciência para a contestação, justamente, da importância da vacinação.